Tô fazendo a limpeza da pele com um lencinho umedecido, aqueles de bebê mesmo. Eu adoro fazer essa parte de limpeza com lenço, porque eu acho super prático, sabe? Depois dá pra reutilizar, dá pra limpar a mão, dá pra limpar a bancada. O rosto dela já tava limpo. É mais pra fazer uma limpeza mesmo antes de aplicar o hidratante. E aí, em seguida, eu já venho aplicando o hidratante. Eu tô usando o da Make More, que ele é ótimo pra pele oleosa. Ele não fica aquele aspecto grudento, sabe? Ele fica bem sequinho na pele. Mas você, quando toca na pele, você vê que a pele tá hidratada. Por isso que eu gosto dele pra pele oleosa. Aí eu tô aplicando com o pincel Duo Fibre em todo o rosto. Sem esquecer de nenhum cantinho do rosto. Aplica na boca, aplica na pálpebra. E também não pode esquecer de hidratar bastante essa área embaixo dos olhos, que é uma área mais fina, então ela precisa de uma hidratação mais potente, tá? Aí depois eu venho com a minha mão mesmo, minha mão tá limpa, e termino de passar esse hidratante com as mãos pra eu sentir que a pele ela absorveu, que esse hidratante ele tá bem espalhadinho, que não tá nenhum acúmulo. Pra em seguida, depois que esse hidratante já tiver secado na pele, eu venho com a base. Eu tô usando da Atelier Paris, é a 2Y. E já tô aplicando também com ela um pouquinho de óleo. Esse óleo é o da Thalita Barrichello. Ele é pra deixar a maquiagem à prova de lágrimas. Mara, né? Eu adoro ele. Eu adoro misturar com essa base da Atelier Paris, porque ela é uma base um pouco grossa. Aí eu gosto de misturar com óleo pra ela ficar com a aparência mais... com viço, sabe? Um viço mais bonito de pele. Aí eu aplico com o pincel Duo Fiber. Duo Fiber não, o Kabuki. Aplico com o pincel Kabuki, dando batidinhas. Não arrasta, tá? Pra que essa base ela fique bem depositada e ela fique com uma cobertura bem legal na pele. Aí eu começo fazendo aquela aplicação ali no queixo e depois vou subindo para as áreas que o rosto precisa de mais cobertura, né? Que é abaixo dos olhos, nariz. E também vou fazendo por partes. Primeiro um lado do rosto, depois o outro. Depois eu já venho dando batidinhas com a esponja para fazer esse produto realmente fixar na pele. Venho dando batidinhas com a mão super leve para eu não tirar a cobertura da base. Ah, e a esponja, ela tá só úmida, tá? Eu lavo e eu tiro muito bem o excesso na toalha. Eu aperto bem a esponja até não sair mais nenhuma gota de água. Aí depois eu desço ali um pouquinho pro pescoço e vou terminando de fazer o acabamento dessa pele pra ela ficar toda uniforme. Aí quando for subindo com a base ali pra testa, sempre ter muito cuidado pra não sujar o cabelo da pessoa, né? Ainda mais quem tem um cabelo loiro, que mancha. Eu sempre coloco o meu dedo ali no cabelo e só com o restinho do produto que tá no pincel eu aplico pra raiz do cabelo. Pra que ela fique toda de um tom só, não fique com aquele aspecto de máscara, tá? Agora eu vou reforçar a cobertura ali da área dos olhos, né? Eu tô usando o corretivo caramelo, que ele é um tom bem neutro. Ele dá pra vários tons de pele, por isso que eu gosto dele. Aí eu tô aplicando com um pincel mini Kabuki, porque esse pincel ele já aplica sem deixar o corretivo marcado. Então fica bem mais fácil de esfumar. Aí eu tô colocando ali nas áreas que eu quero mais cobertura e nas áreas que eu quero mais resistência dessa base, que essa base ela dure por mais tempo. Então eu coloco ali abaixo dos olhos, nariz, no bigode, né, que costuma a pessoa suar e sair mais rápido. E em seguida já venho com a esponja. Eu venho depositando o produto ali abaixo dos olhos com batidinhas. Sempre com batidinhas bem leves, tá? Principalmente nessa área abaixo dos olhos, que é a área que a gente quer cobertura. Então, se a gente colocar a força, a gente acaba tirando a cobertura do produto. Agora eu vou fazer o contorno do rosto dela. Vou usar a base da Suelen, é a 8, e um pincel chanfrado. Eu vou fazer um contorno assim, um pouco mais forte. Porque já que é uma maquiagem pra festa, eu quero dar essa impressão assim de poder mesmo. Aí como vocês estão vendo, eu faço um ponto ali bem no alto, acima da orelha dela, como se fosse em direção ao olho, e venho descendo. Eu gosto sempre de fazer esse contorno mais alto, na maioria dos rostos. Aí vocês estão vendo que eu fiz a marcação dos dois lados para que eles fiquem simétricos. E em seguida eu tô vindo com a esponja só para terminar de esfumar as bordinhas desse contorno. Eu não coloco a esponja tanto aonde eu fiz o contorno. Eu coloco mais nas bordas mesmo, sabe? Para tirar todas as marcações.
e pro contorno ele continuar a cor dele ali. Porque se eu vim com a esponja muito em cima do contorno, eu acabo retirando a cor que eu depositei. E o que eu quero é só esfumar. Também vou dar uma contornada na testa dela, porque como a gente pode ver, a testa ela é um pouquinho maior do que os outros pontos do rosto. Então eu vou fazer essa sombra na testa pra gente dar uma harmonizada nesse rosto. E eu também vou contornar as áreas da mandíbula, para que esse rosto ele fique mais estreito, porque ele é um rosto bem quadrado, então a gente contornando as mandíbulas deixa o queixo um pouco mais marcado e o rosto mais comprido, para dar um equilíbrio. Agora eu vou iluminar o rosto dela com o corretivo da Bruna Tavares, é o L10. E eu passo só nos pontos que eu quero destacar, que é ali no cantinho dos olhos, para abrir mais o olhar, e também eu já trago para as laterais do nariz, para dar uma impressão de nariz mais fino, né? Que o nariz faz parte ainda ali da parte da maçã, do rosto, a parte que é abaixo dos olhos. Então isso traz um efeito bem legal. E um pouquinho ali nos lábios também, para dar mais volume. Dou batidinhas, deixo tudo bem esfumadinho. E com o restinho que sobra na esponja, eu levo ali pro topinho do nariz. Eu não gosto de pegar o corretivo, o pincel do corretivo e colocar diretamente no nariz, sabe? Porque pode arrancar o produto que tá por baixo, pode arrancar a base. Eu prefiro fazer direto com a esponja mesmo. E ainda com a pele molhada, já vou direto pro iluminador, pro blush e selar o contorno também. Eu aplico o iluminador bem no ossinho zigomático. Para ele ficar bem pigmentado, o que é que eu faço? Eu pego bastante produto no pincel e eu dou uma pressionada, sabe? Nesse ponto mais alto, que é o ponto que eu quero que fique em mais destaque, mais iluminado. Quando ela olhar de frente, quando ela virar de lado. Então, esse ponto é o que eu realmente deixo o iluminador bem pigmentado. Eu dou essas pressionadinhas contra a pele e em seguida eu vou subindo ali em direção ao final da sobrancelha. Eu sempre reforço esse ponto mais alto que tem do rosto. Deixo ele bem iluminado mesmo. E eu subo com o restinho que tem no pincel, tanto para as bordinhas, para fazer um efeito mais esfumado do iluminador, e também para subir ali em direção à sobrancelha. Para esse iluminador ele tem um início e tem um fim. E fica um efeito bem bonito também. Ilumino também a pontinha do nariz para dar uma arrebitada. E a boca, que também já ajuda na hora que a gente for passar o batom, já dá um destaque nos lábios. Ali no meio das sobrancelhas eu também adoro iluminar, mas eu gosto de iluminar mais quando é pra foto, quando é pra cliente, elas não gostam muito. Elas acham que dá aparência de pele mais oleosa, mas eu acho que dá uma aparência de pele bem pele, sabe? Uma pele mais glow. Por isso que eu gosto de iluminar entre as sobrancelhas. Eu tinha esquecido de fazer o contorno do nariz, então eu voltei com um pincel. Ele é um pincel meio quadradinho, ele encaixa muito bem ali no nariz. Aí eu faço tipo um Vzinho, mas nessa parte mesmo de baixo do nariz, onde ele é um pouco mais larguinho. Eu dou essa afinada bem no topo, para que ele fique com essa aparência bem fino. E só com batidinhas, vocês veem que eu não arrasto, tá? Porque se eu arrastar, a pele ainda tá molhada e vai retirar a base. Tem que ser uma coisa mesmo bem aos pouquinhos, com bastante cuidado, para que fique tudo bem perfeitinho. E com a esponja eu dou batidinhas nas laterais para deixar o contorno bem no lugar que eu quero, para que ele não invada outras áreas e dê um efeito de nariz mais largo. Tô aplicando o blush agora com o pincel da Macrylan, o pincel de iluminador, e eu dou batidinhas ali. Sempre batidinhas, minha gente, porque a pele, como eu já falei, a pele tá molhada, a gente não pode arrastar. Dou batidinhas na maçã do rosto, nessa área que quando a gente dá um sorrisinho ela levanta, pronto, é aí mesmo. Dou batidinhas, ela se mistura com o iluminador também, esse blush ele se mistura com o iluminador, fica um efeito bem bonito. E depois que eu aplico na maçã eu vou subindo acima do contorno. O contorno ele sempre vem de fora para dentro e o blush de dentro para fora eles se unem, formando um efeito bem bonito. Agora eu tô dando acabamento com a esponja, para que se o blush tiver invadido um pouquinho o corretivo, a gente dá uma apagada, tá? É importante durante todo o processo da maquiagem a gente já ir fazendo acabamento. Não adianta deixar para ajeitar alguma coisa no final, porque não tem mais jeito. Você tem que fazer de tudo para ir sempre dando acabamento nessa maquiagem, para que no final ela fique com o efeito mais bonito possível. Agora a gente vai selar os contornos.
eu misturei aqueles dois tons, né? Um mais frio e um pouco mais quente, da paleta da Boca Rosa. Eu adoro essa paleta. Os tons de contorno é bem bonito. Aí eu vou dando batidinhas somente para selar mesmo as áreas do contorno. E é importante que a mão esteja leve, porque a gente pode marcar esse contorno, deixar ele muito forte. Inclusive, essa parte eu sempre gosto de fazer com um tom mais claro. Mas como nessa maquiagem eu queria um efeito de um contorno bem marcado, eu já fui selando com um contorno mais escuro. Mas se vocês não tiverem prática, tem que ter muito cuidado nessa hora, tá? Pra não deixar marcado. Aí eu também já fui selando a testa, fui selando os pontos que eu queria que tivesse mais forte. Nariz eu não selo, eu deixo pra selar só no final, pra que ele não fique muito escuro. Depois, eu vim tirando as marcações aonde o corretivo acumulou. A gente vem tirando as marcações, eu tirei ali do bigode chinês, porque depois que a gente sela, já fixa. Então, antes de fixar, a gente precisa dar um acabamento final, né? Realmente tirar todas as marcações que ficou na pele, de linha de expressão. Aí eu já venho selando com a esponjinha. Eu tô usando a esponjinha da Sabrina Sato, ela é de veludo, tipo de veludo, bem fofinha. E eu tô usando o pó da Paiô, é o 04, é o Crepúsculo, ele tem uns brilhinhos. Selo todo o rosto, menos as áreas que eu já selei com o contorno. Fora isso, eu selo tudo. E é importante, quando a gente estiver selando, respeitar as áreas de contorno e iluminação. Tipo, ali no nariz, eu respeito o contorno que eu fiz no nariz, porque se eu colocar o pó translúcido em cima do contorno do nariz, pode dar uma acinzentada, e ele pode tirar esse efeito que a gente quis deixar, de nariz mais fino mesmo. Aí a gente aplica com batidinhas, fazendo esse pó realmente aderir na pele, a pele realmente sugar esse pó e ela ficar bem selada. Então esse passo é muito importante para a duração da maquiagem. Agora com pó compacto, esse aí é o 30 da Bruna Tavares. Eu venho dando uma polida nessa pele, retirando todo esse pó para devolver a cor e para realmente a gente conseguir não deixar nenhum acúmulo de pó na pele. Então é importante a gente sempre vir com outra textura de pó para conseguir retirar bastante esse pó translúcido. Aí eu sempre finalizo a pele com um fix para tirar esse aspecto reboco, né, da pele e devolver um aspecto mais natural, de pele mais hidratada, de pele com viço. Então é um passo que eu não dispenso de jeito nenhum. Agora eu vou reforçar contorno, iluminação. Eu só faço isso quando eu quero esse efeito que eu já falei pra vocês que eu quero, né, de contorno mais marcado. Mas se fosse uma cliente que quer algo mais natural, eu não faria esse passo, tá? Então eu dou batidinhas ali só no iniciozinho do contorno, próximo à raiz do cabelo, para que fique um degradê bem bonito e um efeito bem mais marcado de contorno. Esse contorno é o Choco Dream da Bruna Tavares. E eu aplico somente com batidinhas para não manchar essa pele. Essa parte também do iluminador solto, eu não faço em todo mundo, em toda cliente, somente com as que gostam de uma pele mais iluminada. Aí eu aplico o iluminador solto ali, só naquele ponto alto. Esse iluminador é o meu preferido da vida, é o da Inglot, é o 02. Eu aplico com batidinhas com um pincel pequenininho de esfumar, para também fazer esse efeito de degradê. Ele dá um brilho maior mais na parte do meio do iluminado. Fica um efeito perfeito, bem bonito. E agora eu tô aplicando mais um iluminador, né? Porque vocês já viram que eu não gosto muito. Eu tô aplicando esse da MAC, ele é meio rosadinho. Aí eu tô aplicando como se fosse pra fazer uma transição entre o iluminador e o blush. Como ele é rosinha, ele é um rosinha puxado pro dourado, então eles vão se encaixar muito bem, vai ficar um efeito bem bonito. Eu adoro fazer esse tipo de iluminação em noivas também. Fica muito bonita a pele. Agora eu vou preparar a pálpebra para receber a sombra. Tô usando o corretivo da Maquiê na cor caramelo e um pincelzinho língua de gato, é o da Ico. E eu sempre gosto de definir a linha da sobrancelha para que ela fique bem certinha. Se tiver algum pelinho fora do lugar, a gente já consegue camuflar com esse corretivo, né? Aí vocês veem que eu não fui com esse corretivo até o final do olho, para que ele não se encontre com a base. Aí o que eu faço? Eu não vou até o final do olho, eu aplico esse corretivo até o final dos cílios e eu venho com a esponjinha dando o acabamento, começando já pelo final dos cílios. Porque esse corretivo, ele molhado, se encontrar com a base que já tá selada, ele fica com um efeito marcado, tipo craquelado.
Então não é legal isso. E eu já vi que muita gente tem dúvida nessa parte desse encontro do corretivo molhado com a base. Outra coisa super importante é selar as bordinhas do olho. Pode ser com pó compacto ou com pó translúcido. Eu tô usando compacto mesmo. E é importante também que seja um pincel mais molinho, mais fofinho, para não furar o corretivo. Eu venho dando batidinhas tanto na parte interna quanto na parte externa, que é as áreas que eu não quero que o esfumado ele fique muito intenso. Agora vamos começar o esfumado dos olhos. Eu vou usar o pincelzinho, é o da Ico 80017, e vou pegar essa sombra que ela tem um tom mais puxado pro laranja. E eu vou aplicar ali do final dos cílios até o meio da sobrancelha. Do final do cantinho externo do olho em direção ao ponto alto do olho, que fica exatamente ali abaixo do meio da sobrancelha, tá? E primeiro eu vou pigmentando essa sombra. Primeiro eu vou selando o corretivo, então a gente não pode movimentar tanto esse pincel, tá? Tem que ser movimentos mais precisos nessa hora, pra gente realmente pigmentar essa sombra e depois que essa sombra estiver pigmentada a gente poder esfumar. Primeiro eu gosto de fazer a marcação nos dois olhos antes de esfumar, que é pra gente garantir essa simetria, né? Para esses dois olhos ele ficar igualzinho um ao outro. Então eu faço a marcação, deixo a sombra bem pigmentada nos dois olhos, para depois a gente vir com outro pincel e esfumar. Aí eu tô vindo agora com 132 da Dye Makeup e uma sombra mais rosadinha para esfumar as bordinhas desse laranja. E eu já peguei, assim, uma mania minha, sempre ficar trocando de pincel, porque as cores, elas, se você usar um pincel só, as cores tudo se mistura e acaba que no final você não consegue ver as cores que realmente você colocou. Então, para as sombras não se misturarem, eu sempre faço assim, vou trocando de pincel e trocando de cor também para esfumar. Sempre esfumo uma cor com outra cor que seja um pouquinho mais clara, sabe? Esse rosa, ele super combina com esse tom de laranja, fica um efeito bem bonito, fica um degradê bem bonito. Aí eu esfumo as bordinhas, somente as bordinhas dos dois olhos, com essa cor. O pincel, gente, ele fica metade na sombra que você aplicou anteriormente e metade na pele. Porque você quer o quê? Você quer um efeito esfumado. Então, você tem que se atentar aonde você está colocando esse pincel. Se você está colocando o pincel no lugar certo. Porque se você colocar o pincel em cima da cor que você aplicou, que você pigmentou, somente em cima da cor que você pigmentou, você vai acabar tirando essa cor, porque você estava colocando outra cor em cima da cor anterior. Então, você vai acabar retirando em vez de esfumar. Então, para a gente conseguir realmente esfumar, a gente tem que colocar esse pincel metade na cor e metade pele. Assim, você vai conseguir fazer um degradê com os dois tons. Tô voltando com o pincel anterior e aquele mesmo laranjinha para reaplicar. Sempre eu faço isso, sempre eu venho reaplicando a cor anterior, porque quando a gente esfuma, acaba que tira um pouquinho da cor, nem que seja um pouco. Então, para devolver essa cor e deixar um acabamento bem mais bonito do esfumado, eu sempre volto com a cor. E a terceira cor que eu vou usar é esse tom mais de vinho, é uma sombra mais avermelhada. Só que quando a gente aplica, ela fica um pouco mais escura. Eu acho linda essa sombra, super combina com esse tom de laranja, com esse tom de rosa. Então é sempre bom você fazer um esfumado com os tons que eles combinem entre si. Eu tô aplicando primeiro essa sombra, essa sombra vinho, só com batidinhas, porque a gente tá selando o corretivo, né? Então a gente não pode arrastar. E eu peguei e troquei de pincel, já tô com outro pincel. Vocês perceberam que eu adoro pincéis pequenininhos, né? Esse outro aí, eu comprei no AliExpress mesmo. Ele é tipo uma réplica da Sigma. Mas qualquer pincel pequenininho consegue fazer esse efeito. Eu tô só aplicando e depois eu sempre venho com outro para esfumar as bordinhas. Aí, para dar uma aquecida nas bordinhas desse vinho, eu vim com aquele tom de laranja da paleta da Jaclyn Hill
e o pincel 132 e eu tô passando bem na bordinha do vinho. Aquela mesma história, pincel metade na cor e metade fora. Então, esse laranjinha que eu tô aplicando agora, ele vai se encontrar tanto com o vinho, tanto com aquele primeiro laranja que a gente aplicou. Eu sei que parece muitas cores, mas pra gente fazer um esfumado assim bonito, quanto mais cores, mais bonito fica. Então, eu adoro. Quando eu quero fazer um esfumado mais trabalhado, eu uso bastante cor mesmo. Agora eu tô reaplicando esse vinho ali na pálpebra e em seguida eu venho com a cor anterior esfumando as bordinhas. É mais pra dar acabamento a essa parte. Ali no início do olho eu tô aplicando esse tonzinho de rosa com o pincel de aplicar sombra mesmo. E eu tiro o acúmulo do corretivo, ele sempre acumula um pouquinho ali na pálpebra, então você tira antes de aplicar a sombra. Porque se você aplicar em cima do corretivo marcado, ele não vai ficar uniforme na pálpebra. E sombra assim, clarinha, a gente aplica só com batidinhas, a gente não arrasta de jeito nenhum. E nessa parte bem do meio do olho dela, eu vou aplicar o iluminador molhado, eu molhei com Fix, aquele iluminador rosinha. Ele é lindo pra usar como sombra também. Eu aplico só na parte do meio mesmo do olho, com um pincel de aplicar sombra, dando uma pressionada no pincel para esse iluminador pigmentar. Aí eu também apliquei ali onde a sobrancelha dá uma arqueada, eu acho um charme, acho super lindo. Sempre faço assim em cliente também, cliente que gosta, claro, mas eu acho que dá toda a diferença, além de levantar mais o olhar, né? Porque a gente traz uma iluminação para aquela área ali, onde a sobrancelha dá uma arqueada. Agora a gente vai colocar brilho nesse olho, né? Claro, pra ficar um olho assim bem glamouroso, bem bonito, bem festa. Aí eu tô aplicando primeiro a colinha da Ana Paula Marçal. E eu vou aplicando aos poucos, pra essa cola ela não ficar acumulada em nenhum ponto. E o brilho, ele conseguir ficar bem esfumadinho. E, minha gente, eu misturei assim uns 5 brilhos diferentes. Então não tem nem como eu dizer pra vocês qual foi. Mas a maioria dos meus brilhos são da Bitarra. Eles são muito lindos. Aí eu sempre misturo bastante, porque eu gosto de um efeito mais furta-cor. Um efeito mais coloridinho, digamos assim. Aí eu vou aplicando com o pincel de esfumar, a mão bem leve. Porque se você colocar força no pincel, esse brilho ele fica marcado, ele não fica esfumadinho. Aí eu já aproveito o restinho de cola que tem nesse pincel e já passo também ali no ponto alto da sobrancelha. E levo o mesmo brilho que eu usei no olho também pro ponto alto da sobrancelha. Agora eu vou fazer o delineado gatinho nela. E como é que eu faço pra saber se esse olho ele fica bom ou não com o delineador gatinho? Eu olho a pálpebra móvel para aquele espaço que tem. Se a pessoa tiver pouquinho espaço, eu nem faço, porque cobre toda a sombra e quando ela abre o olho só dá pra ver o delineado. Então acaba que não valoriza o olhar. No caso dela, ela tem a pálpebra tanto a móvel quanto a fixa, com bastante espaço. Então se eu fizer só o esfumado e não colocar um delineado, fica parecendo que tá faltando alguma coisa. Usando um delineador da Inglot, um pincel bem fininho, pode ser aqueles de unha mesmo. E vocês estão vendo que ali no começo do olho eu dou uma puxadinha no início da sobrancelha, porque assim a pálpebra dela levanta e eu consigo colocar o pincel do delineado bem no cantinho do olho, para quando ela abrir ficar um acabamento bem fininho. E aí eu vou fazendo traços contínuos, eu não posso ficar fazendo traço aos pouquinhos, porque ele vai ficar tremido. Então eu tenho que puxar o traço de uma vez só e depois só para encher. Aí pra puxar o tracinho do gatinho, eu puxo desse buraquinho mesmo do olho. E depois desse buraquinho que eu faço o traço, eu puxo em direção ao restante do delineado, fazendo tipo um V, sabe? Depois vou preenchendo, deixando tudo bem retinho. Agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Eu tô usando o pincel 107 da Macrylan, que ele é maravilhoso pra isso. E eu tô fazendo uma basezinha com um batom marrom ali, pra poder, quando eu colocar a sombra em cima, ela ficar bem pigmentada. Por isso que é legal fazer essa base em creme, mas depois tem que selar, tá? Não pode esquecer. Depois que eu faço essa base em creme, eu venho com a sombra. Eu misturei essas duas e com o mesmo pincel, só dei uma limpadinha mesmo antes. Peguei um pouquinho de cada, dessa mais rosinha e dessa alaranjada, e vou esfumando as bordinhas do batom.
Só com movimentos de vai e vem mesmo, bem na linha que forma a marcação, pra gente poder retirar essa linha e deixar bem esfumado ali abaixo dos olhos. Esse acabamento, minha gente, muda vidas. Eu amo demais fazer esse acabamento com pincel embaixo. Eu pego um pincel língua de gato, ele só sujinho mesmo, tá? Eu não pego produto e eu passo ali abaixo do esfumado, ele fica bem retinho, sem nenhum defeitinho, sabe? Ele fica com acabamento super bonito. Aí agora eu tô selando esse batom. Se esse olho dela fosse um olho pequenininho, eu colocaria um lápis nude, ficaria ótimo, porque abria o olhar. Mas como ela tem um olho bem aberto, eu preferi passar um lápis preto mesmo. Além de destacar o olhar dela, vai ficar super bonito. E vai dar uma impressão mais de poder, né? Que é como eu falei pra vocês. Que eu queria fazer uma maquiagem assim mais poderosa, mais festa. Então fica lindo com um lápis preto, porque marca mais o olhar. Aí eu tô aplicando o delineador mesmo da Inglot com um pincel fininho. E aí eu fiz exatamente como eu faço em cliente. Eu passo o lápis somente na linha d'água e no final, tipo, do final até o meio do olho, eu dou uma descidinha ali pros cílios. Só pra dar uma esfumadinha maior. Mas cliente geralmente não gosta que passe tanto na linha d'água como na parte inferior. Porque elas acham que fica muito preto, né? Muito grosso. Aí por isso que eu quis mostrar o jeito que eu realmente faço em cliente, que realmente vocês possam reproduzir na cliente de vocês, né? Eu desço só um pouquinho com preto pro canto inferior e depois eu vou esfumando com um marrom bem escuro pra dar esse contraste. Agora eu vou aplicar os cílios. Eu tô aplicando os cílios duplo. Cliente geralmente não gosta de cílios também muito exagerado, mas no caso de uma formanda, elas amam. Eu apliquei a cola da Atelier Paris pra ela abrir o olho e ficar olhando pra baixo. Assim eu consigo aplicar os cílios sem que a cola ela desça muito pra baixo. E eu deixei essa cola secar, tá? Mais ou menos 1 minuto eu deixo ela secando, porque quando eu coloco no olho, a cola não desce pro olho e não acaba deixando o olho sensível, né? A pessoa acaba chorando se a cola for pra parte de dentro do olho. Por isso que eu deixo ela sequinha, eu colo ela assim de olho aberto e depois eu peço pra ela fechar e vou deixando ela cola bem nos cantinhos. Eu vou ajeitando todos os cantinhos, deixando tudo bem certinho. E pra fazer a junção dos cílios postiços com os cílios naturais, eu peguei um pincel, é o pincel chanfrado, eu peguei o delineador e aí eu dou uma levantadinha na pálpebra, ali bem no cantinho do olho. Dou uma levantadinha. Não precisa ter medo de tirar a sombra. Aí eu peço pra pessoa continuar de olho fechado e eu vou passando esse delineador ali no cantinho. É bom porque com o pincel a gente tem mais precisão. Às vezes a gente vai com rímel e a cliente pode achar que a gente vai colocar o rímel dentro do olho dela, né? Fica aquele receio. Então assim eu acho mais tranquilo e os cílios da pessoa fica bem pretinho. Não fica aquela diferença de branquinho, né, que dá pra ver quando a gente não faz esse acabamento. Sobrancelhas eu deixei mais natural mesmo, da cor da raiz do cabelo dela. Passei o rímelzinho de sobrancelha da Ana Paula Marçal, a cor é taupe, é a mais clarinha que tem. Aí eu só contornei a boca com... ele é um pouco mais nude e vim com um gloss nas áreas centrais ali da boca. E essa foi a maquiagem, minha gente. Espero que vocês tenham gostado.